E tem uma outra pergunta que eu achei até bem interessante aqui, Vicky, da Yara também. Qual a visão dos luciferianos para quem se suicida? Ah, interessante. Isso é uma Interessante. muito boa pergunta. É. Boa pergunta, Então, Yara. nós não acreditamos em inferno, né? Inferno, na verdade, é uma palavra que vem do latim infernos, aquilo que está abaixo. Então, são dimensões espirituais abaixo da linha telúrica. Não diretamente abaixo, porque no mundo astral isso é muito difuso. Falar em acima e abaixo no mundo astral é relativo. Nós não estamos falando do plano físico, estamos falando da dimensão energética. Mas são dimensões, né, onde você tem uma categoria de espíritos mais densos energeticamente falando, o que não significa que eles são ruins, são apenas a forma como eles vibram. Não significa que o suicida, quando ele se mate, ele vai cair numa dimensão dessa, ou ele vai pagar, ou ele vai ter algum tipo de penitência. Isso não faz parte da visão luciferiana. Como não faz parte, por exemplo, da visão budista, né? Porque o que acontece? O sistema ele quer controlar a hora que você nasce e a hora que você morre. Então, o É, sistema também quer controlar o momento que você pode morrer ou não, entende? Então, por exemplo, teve um monge budista que, no auge da guerra do Vietnã, quando estavam querendo impor a fé cristã lá para os budistas, dentro dos monges, né, estavam tentando converter ali também. O cristianismo ele se alastrou para o mundo igual uma praga. E lá naquela região teve um monge tibetano que falou, não concordo com isso, nós vamos manter a nossa cultura. Ele foi para uma praça pública, entrou em estado de meditação e ele atirou fogo em si mesmo. Essa é uma das fotos mais polêmicas do Google, uma foto linda. Ele sentado em meditação, pegando fogo. Mas em nossa. chamas, cara, em chamas. Ele jogou diesel em chamas. E ele sentado em meditação, não gritou, não esboçou qualquer tipo de sentimento. Quando a pessoa atingiu a iluminação, ela já venceu a morte. Ela não é nem capaz mais de tirar a própria vida, porque ela já venceu, já transcendeu a morte. Ela já morreu em O, vida, ela já está ali. o, Então, se o, você. Então, só completando, se você quer se suicidar para fugir da vida, aí é um ato de covardia. Provavelmente você não vai pagar as penitências disso no mundo astral, mas você vai falar assim, porra, que merda, né? Não vai dar para eu consertar o que eu deixei ali para trás. Mas se você chega a uma etapa da sua vida onde você pretende morrer por algo que você acredita, eu acho válido isso, não deveria ser suicídio. Inclusive, uma pessoa, por exemplo, que está com câncer terminal, né, com muita dor. Hoje, no Brasil, isso é ilegal. Cara, isso eu acho uma aberração grotesca, você não ter o direito de escolher pelo fim da sua existência física. hum. Então, é assim que a gente vê o suicídio, como uma forma muito relativa, uma forma extremamente sutil, é como pisar em ovos quando a gente fala se uma pessoa está certa ou errada em se matar. É. Eu não sei o tipo de vivência que ela tem. Vicky, em cima do que você falou do. Era, a pessoa que se queimou, quem era mesmo? Era um. Era um Tati Han, se eu não me engano, ele é até um nome difícil porque ele é um monge lá do Tibete. Coloca no Google aí, monge que se suicidou queimado. Você vai tá, ver a imagem. eu vou ver. Mas o que eu queria saber, do que você falou em cima do monge no estado dele, esse estado que ele estava é maior que o estado de Nirvana? Transcendência total. Porque uma pessoa não sentir as chamas queimando a própria carne, é um estado, e ele está. Isso não é. Isso que eu estou falando, isso é facilmente averiguado por uma pesquisa. Né? O fotógrafo que registrou esse momento desse monge ateando fogo em si mesmo, ele ficou muito famoso. E o monge, ele entrou num estado de transcendência, de metaconsciência, que ele estava ali imóvel, em meditação, na postura de lótus, com o mudra, né, no colo dele, aquele mudra mais conhecido da meditação Chan e Zen, imóvel enquanto as chamas queimavam a sua carne. Ele fez isso por conta da introjeção do cristianismo lá na região dos budistas, se eu não me engano, do Tibete ou dos Himalaias. Ele não concordava, ele queria ser uma resistência, porque foi aquele momento em que a China começou a abrir as portas para o mundo e todo mundo entrar lá e começar a fazer o que quer. E aí ele, sendo de um mosteiro tradicional, ele falou, não, isso não. Foi lá, foi em praça pública com uma forma de protesto. Muita gente fala, nossa, mas ele atirou fogo em si mesmo, o que isso prova?
prova que a espiritualidade é uma coisa que vence o mundo. Olha aí. É isso aí. É maravilhosa essa imagem. Consegue ampliar, não? Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela aqui. Dá para ver melhor agora, hein? É. E você Aí? vê que as pessoas estão em volta, elas não estão atônitas, desesperadas, porque nessas culturas orientais, a morte não é vista como fim de nada, é como se fosse uma metamorfose. Então, eles estão ali olhando como se fosse algo extremamente normal, como se fosse algo bem aceito. Olha aí. Nossa, mano, ele tá de boa. Ele está de boa, ele está tranquilo. Porque quando você atinge um esclarecimento espiritual que é profundo dentro de você, que não é aquela coisa rasa do cristianismo, onde as pessoas passam o dia orando na igreja, depois saem de lá e vão fazer as merdas que elas fazem na vida pessoal delas, quando a espiritualidade realmente está nas suas entranhas, a morte está vencida. E esse monge é a prova disso. Ele está lá sentado em meditação, pegando fogo, cara. Nossa. Louco, 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 louco. Essa foto é muito louca, meu. Essa é demais. Parabéns pro fotógrafo. Fotógrafo registrou. E parabéns para o monge também. Que, não, o monge é com outro nível. Com essa mensagem dele, ele derrotou o imperialismo lá que estava tentando controlar o mosteiro. Ele derrotou sem precisar matar, sem precisar fazer nada. Ele simplesmente falou: olha, vocês querem saber o que é espiritualidade de verdade? Está aqui, ó, tô entregue. Foi maravilhoso, cara. Nossa, não, é a maior prova, né? Maior prova. É isso aí. Ô Vicky, como que os luciferianos vê o pecado? O pecado teria que existir, né, para a gente ver eles. Teria que ser algo realmente existente, o pecado, né? O que é o pecado, Semente? Se a nossa cultura flutua, se o nosso pensamento oscila, se a nossa filosofia muda a todo instante, há 100 anos era permitido você ter um escravo, hoje você tem isso proibido, e quem ousar falar disso é preso, e justamente, tem que ser assim mesmo. Então, assim, há 200 anos você tem a questão de você poder matar a sua mulher se ela desonrar a sua honra, isso era permitido por lei. Então, tudo isso era visto como atos imorais e como atos condenatórios, aliás, como atos legais, e hoje são vistos como atos condenatórios e proibidos. Então, o que molda o que é certo e o que é errado é o tempo e a cultura. Você não tem o certo e errado existencialmente falando. Lógico que, como nós vivemos em sociedade, é importante a gente adotar valores éticos, mas por uma questão de viver em sociedade. A pregar valores religiosos em cima disso é desnecessário. O ser humano ele tem que saber o que faz bom para si e para o outro através de uma filosofia empírica de vida, não através de pantomimas, de figuras imaginárias, né? Então, o pecado, enquanto as pessoas deixarem de fazer o que elas querem fazer por conta que alguém lá em cima não quer deixá-las fazerem, ou que vai condenar elas ao fogo eterno, ela não vai deixar de ter o desejo. Ela simplesmente vai reprimir e recalcar. Então, o pecado para a gente, o Anton Sensor Lavey, da Igreja de Satã, ele fala, né, o pecado, a palavra de perdição é o pecado. Porque quanto mais você reprime e proíbe algo, mais a pessoa quer fazer. E, ao contrário disso, quando você participa de uma direção filosófica em cima dos seus atos, aí sim você pode ter iluminação, aí sim você pode chegar ao que é bom para você e o que não é bom. Então, o pecado para o luciferiano só existe um, não ser ele mesmo. Porque assim, é exatamente isso que você falou. Não faz, mas internamente tá louco para fazer. Já fez. Se você pensa em fazer, você já fez. É bem isso. É bem isso. Ah, não vou fazer porque acho que eu posso ir pro inferno, eu posso ir pro umbral, mas no fundo ali, rapaz, é só ter oportunidade. É só ter oportunidade. Exatamente. Por isso que você tem esse descontrole total das pessoas, porque elas não estudam Freud, elas não estudam Jung, elas não estudam psicanálise. É muito importante, toda a escola deveria ter ensinamento de psicanálise para o jovem. Você pega aquele cara que acabou de sair da igreja e ficou 30 anos dentro da igreja.
Quando ele sai, cara, ele sai louco para viver a vida e começa a fazer um monte de merda para poder compensar os anos que ele ficou preso. E a recíproca também é verdadeira. A pessoa faz um monte de merda em vida, quando ela entra na igreja, ela parece que transmuta a personalidade dela. Na verdade, ela camufla. Então, assim, você sempre vai ter os desejos, você sempre vai ter pulsões, e você sempre vai ter aquelas urgências do id. Na psicanálise, nós chamamos esse instinto animal do homem de id, né? Essa sede por prazer contínuo. A única coisa que você pode fazer é administrar isso de uma forma inteligente, como se fosse uma panela de pressão. Então, eu tenho uma panela de pressão. Poxa, eu estou vendo que ela vai estourar a qualquer momento, eu dou uma aliviadinha. Eu me permito ali uma punheta, eu me permito ali uma suruba, eu me permito ali o uso de uma substância alucinógena, eu me permito uma festinha, eu me permito. Vou fazer isso todo dia? Não. Vou usar droga todos os dias? Não. Vou beber todos os dias? Não, porque depois eu tenho que me manter ali no eixo para que a minha vida seja equilibrada. Mas se você nunca afrouxar a tampinha da panela de pressão, uma hora vai explodir e você vai fazer as merdas que você sempre tentou evitar. Um dos exemplos mais clássicos disso, desse exemplo de repressão, né, do instinto sexual, são os padres, por exemplo, no Vaticano. Se você um dia entrar em contato assim, com as estatísticas do número de casos de pedofilia envolvendo padres, sempre teve, né? Enormes. Sempre teve. Porque reprime a libido. Quando essa libido extravasa, acontece bosta. A mesma coisa também acontece com os pastores evangélicos. Quantos não abusam das fiéis? Quantos não dão uma chateada ali atrás do púlpito? Demais. Isso acontece em todas as religiões que pregam o celibato. No candomblé isso não existe? Existe, em menos proporção. Existe no budismo? Existe, em menos proporção, porque são crenças, são filosofias de vidas mais abertas, não condenam a sexualidade. Então, a pessoa pode dar uma esvaziada ali na panela de pressão, que não vai prejudicar ela espiritualmente, mas dentro do cristianismo ela se poda, e aí ela fecha esse conteúdo, essa libido, e uma hora isso vai dar em bosta.